começar cumprimentando a nossa presidente de mesa e coordenadora desses trabalhos, doutora Vera, também presidente do Comitê ou do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Cumprimentar, enfim, o deputado Marcelo Freixo, que representa o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Cumprimentar o meu amigo, querido amigo, Sérgio Verani, companheiro de antigas lutas jurídicas e políticas, na época do Instituto de Ciências Penais do Rio de Janeiro, éramos professores da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Direito Penal, Criminologia, na época do Heleno Fragoso, era o presidente do nosso instituto. E também, com grande satisfação, cumprimentar meu colega de mesa, Dr. José Carlos Brasileiro, que representa o Instituto Nelson Mandela. Obrigado. E todos os meus amigos aqui presentes, advogados, juízes, promotores, estudantes. É sempre uma grande satisfação comparecer aqui na Imerge e, enfim, poder falar e transmitir as minhas inquietações a todos. Nós vivemos uma época difícil, uma época de guerra do Estado no âmbito do Executivo contra o povo pobre. Guerra. O instrumento dessa guerra são as polícias, que não são as responsáveis diretas, que executam políticas oficiais. O tema de hoje, os efeitos da atual política criminal nos espaços de privação da liberdade, tem que ser inserido nesse contexto. Vamos trabalhar aqui a política criminal, os espaços de privação da liberdade e a relação entre ambos. Claro, a primeira coisa é dizer o que entendemos por política criminal, por atual política criminal. Eu não vou aqui apresentar uma definição formal, né, de princípios jurídicos, como programa do Estado de combate à criminalidade, que nós vamos aí trabalhar sobre penas e cair nas funções de retribuição, de prevenção especial e geral, e fazer uma análise muito abstrata ou teórica. Não, eu quero apresentar um conceito concreto, real, de política criminal, de atual política criminal, como prática. Eu quero abordar a política criminal como prática dos órgãos de repressão. E aqui, eu quero começar a examinar isso do ponto de vista dos discursos que orientam essa prática. Porque o problema aqui é exatamente este. Se não compreendermos os discursos que estão na base dessa prática, não vamos conseguir atacar essa prática. A prática é uma coisa, sabe, deplorável, ignominiosa. Mas qual é o discurso que está por detrás dessa prática? E existe aqui um conjunto de discursos, uma articulação de discursos. E aqui eu estou falando de discurso, na última vez eu falei de discurso no sentido de Foucault. Hoje eu queria colocar o discurso como Habermas entende. Esse é o discurso como meio de comunicação, de compreensão, melhor, é claro, de comunicação, mas de compreensão. Mas também como meio de coordenação da ação. É o discurso que faz isso. E como um meio de socialização dos indivíduos. É isso que Habermas discute na sua teoria da ação comunicativa. Mas qual é o discurso que está por detrás da prática dos órgãos de repressão? Esse discurso é o discurso
formado por 4 grandes discursos, novos discursos punitivos: o discurso da tolerância zero, o discurso do crime organizado, o discurso do direito penal do inimigo e o discurso da polícia operativa. Um discurso do qual vocês não têm ouvido muito falar, mas que é decisivo aqui e que marca a atividade policial no mundo contemporâneo. A tolerância zero, como todos conhecem, aliás, está sendo implementada no Rio de Janeiro, oficialmente, é um discurso, enfim, feito quase que despretensiosamente, foi publicado num jornal de efemérides americano, 9 páginas, e aí se transforma nessa proposta universal de acabar com a violência. E ele se propõe, o discurso da tolerância zero se propõe acabar com a violência urbana, baseado numa teoria que não é simples, é simplória, mas assim, que estabelece a relação entre desordem urbana e criminalidade de rua. Desordem urbana, janelas quebradas, broken windows. Criminalidade de rua, repressão da pequena criminalidade, vai impedir a grande criminalidade. Esse foi o método empregado. O método da repressão da pobreza, do controle antecipado, ou seja, daquilo que se chama de criminalidade bagatela, do nada, e encheram as prisões. Acabaram com o problema do desemprego em Nova York, foi em Nova York, né? Essa é uma teoria publicada por 2, enfim, desconhecidos, chama James Wilson e George Kelly, que ninguém conhece, mas foram autores dessa teoria, e aplicada em Nova York pelo prefeito Giuliano e pelo seu delegado, chefe de polícia, Breton. E encheram as prisões. Eles acabaram com a pobreza em Nova York, porque, enfim, com o desemprego, não com a pobreza, com o desemprego, porque os desempregados estavam na prisão. Mendigos, bêbados, prostitutas, flanelinhas, grafiteiros, sem teto, negros, de preferência negros, e desempregados em geral. E ainda com a exigência sobre a justiça penal de processos rápidos e penas duras. E a partir daí vem um efeito de propaganda pelos meios de comunicação de que a tolerância zero reduz a criminalidade desde que não haja limitações jurídicas. Desde que não haja limitações jurídicas. E, claro, funcionou como legitimação do Estado penal, de gestão da miséria, fazendo o que se chama de uma limpeza de classe, num sentido de classe social. Para isso serviu o discurso da tolerância zero. Agora nós temos 20 minutos. No debate a gente pode entrar nisto, mas eu só posso dizer isso agora. A questão do crime organizado, essa arma para todos os fins, como diz o Albrecht, arma para todos os fins, discurso para todos os problemas, quer dizer, desculpa para todos os problemas. É um discurso, sabe, que se origina da existência de organizações secretas, centralizadas e hierarquizadas, como se fosse um Estado dentro do Estado, que atuam no mercado ilícito, especialmente, claro, de drogas. É um discurso que se origina da polícia americana. E da polícia vem para os políticos, para os meios de comunicação, e daí para o imaginário popular, sabe, dos negócios de bilhões de dólares, tudo protegido sob a lei do silêncio. Isso tudo, sabe, reproduzido com aquela maestria, sabe, porque a origem disso tudo é o livro, enfim, do Poderoso Chefão, eu estou me referindo ao Marlon Brando, ao Pacino. Não é que tudo saiu da imaginação do Mário Puzo, isso veio um livrinho, O Chefão. E nós, a cada vez que ligamos a televisão e vemos ali Marlon Brando, Al Pacino, interpretando, nós ficamos assistindo porque são interpretações magistrais, e aí confundimos o real com o imaginário, com o virtual. E achamos que o mundo é aquilo. E o mundo não é aquilo. Ou seja, a realidade sobre esse discurso do crime organizado aí está muito bem exposta por Zaffaroni num trabalho, e aliás por criminólogos internacionais, por Albrecht também. É um mito, mas é útil para estigmatização de minorias étnicas, porque apresenta um comportamento criminoso, você não pertence à comunidade, mas pertence ao submundo do crime, desses maus cidadãos.
E é utilizado em campanhas de lei e ordem, especialmente em campanhas também políticas para presidente da República, para o Congresso, especialmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também está chegando isso. Não é científico, porque o conceito de crime organizado não é determinável, não há uma definição de crime organizado, fizeram dezenas, centenas de congressos, não se chegou a uma definição sobre o que seja crime organizado, e crime organizado acaba sendo aquilo que cada um pensa que é crime organizado. Ou seja, não se pode ter um contexto que será capaz de compreender coisas tão diferentes como contrabando, jogo proibido, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, de armas, de mulheres, enfim, de crianças. E por último é desnecessário, porque não há praticamente nada que não caiba no que se pretende pôr, que não caiba no conceito de quadrilha. Só que o conceito de quadrilha não tem esse apelo ideológico que tem o conceito de crime organizado, mas que exerce funções ou efeitos extraordinários de legitimação do poder. Legitimação pelo lugar da polícia, porque amplia o poder da polícia, especialmente no sistema de justiça criminal, e amplia os recursos também. Amplia a justiça, o segredo de justiça, por exemplo, a questão do segredo de justiça, a questão do crime organizado, do combate, acaba com muitas complicações processuais. E do ponto de vista também do poder político, e especialmente executivo, porque justifica as incompetências do poder político para resolver problemas reais do povo, porque tudo é atribuído ao crime organizado. Quando nós resolvemos o problema do crime organizado, daí vamos resolver o problema de moradia, de salário, de saúde, enfim, de educação do povo. Mas ficamos lutando com esse fantasma. Enfim, esse fantasma, com esse mito, que cumpre uma função ideológica extraordinária. O direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, na verdade, é o discurso do direito penal desigual, que apresenta um duplo sistema de imputação. No âmbito do sistema penal, por exemplo, faz uma divisão entre o cidadão e o inimigo. O cidadão é processado pelo fato passado, segundo o princípio da probabilidade, a quem se assegura todos os princípios, todas as garantias constitucionais, porque ele é considerado um sujeito que tem fiel ao direito. O inimigo não. O inimigo, esse é um insubordinado jurídico, perigoso, e temos que agir com ele para evitar a criminalidade futura. Ou seja, em relação ao inimigo, nós temos aí o terrorista. A concepção disso é do Günther Jacobs, né? Ele acaba ouvindo aqueles aviões que se atribuíram à Al-Qaeda penetrando naqueles edifícios de Nova York, lá de Manhattan, e o cérebro dele aí fritou. E a partir daí ele imaginou o direito penal do inimigo. Né? Realmente fritou. Quer dizer, ele pensou que a questão de terrorismo não vai se resolver com o direito penal. É uma questão política, que se resolve por tratados, acordos, convenções, mas não com o direito penal. Enfim. Aí vem o terrorista, os crimes, a droga, a criminalidade organizada, quer dizer, a criminalidade econômica também, para legitimar. E a criminalidade sexual, e também os crimes habituais ou por tendência. E no âmbito processual, diz ele que o cidadão é processado segundo o sistema acusatório, regido pelo princípio da presunção de inocência, e o inimigo, não, esse é o sistema inquisitório, quer dizer, realmente aqui funciona a presunção de culpa, o processo não tem a forma de justiça, mas a forma de guerra. Essa é a expressão dele, a forma de guerra. Diz assim, o terrorista precisa ser eliminado, ainda que inocentes pereçam. Ainda que inocentes pereçam. O efeito desse discurso no sistema penal é o da legitimação, da redução ou da exclusão de garantias constitucionais para os acusados. Por último, a polícia operativa. Quem quer saber o que seja a polícia operativa é só pensar no filme Tropa de Elite. Aquilo é a expressão, cinematográfica do conceito de polícia operativa. É o conceito hoje que domina a polícia europeia, americana, e também está dominando a polícia brasileira, embora não se fale muito nesse conceito aqui. O discurso é o seguinte: essa polícia acha que não deve mais se preocupar com a questão da prevenção e da repressão da criminalidade pela realização de fatos criminosos. Quer dizer, como é a função tradicional da polícia? Quer dizer, que exige prova do fato, que exige indícios de autoria, mas não. Esta polícia operativa se propõe simplesmente a acabar com a criminalidade. Claro, faz isso acabando com o povo, quer dizer, com a matança do povo, mas você pode acabar com a criminalidade. O método são prognoses policiais ou hipóteses policiais sobre estruturas ou organizações criminosas.
Quer dizer, descobrir estruturas de organizações criminosas através de investigações secretas, vigilância sigilosa, interceptação telefônica, isso é tudo inconstitucional. Escuta ambiental, prisões cautelares e, claro, na prática, através das invasões e ocupações bélicas de áreas pobres. E o exemplo mais espetacular disso é a invasão do Complexo do Alemão. Polícia operativa. O argumento dessa polícia é o seguinte: que novas formas de criminalidade exigem novas formas de combate ao crime. Essas novas formas de criminalidade, esse crime organizado, é esse conceito que ninguém sabe o que é. Exigem novas formas, estas formas. O efeito é o que se chama de hoje de policialização do processo penal. Sem controle, ou com muito precário controle judicial. Porque a independência da polícia para medidas urgências decide a tomada dessas medidas e a polícia secreta funciona, e o grande problema é que ela forma dossiês contra cidadãos que depois vende esses dossiês. Pode vender esses dossiês. Chegamos agora aos espaços de privação da liberdade. Eu estou marcando. Obrigado. Obrigado. Os espaços de privação da liberdade. As cadeias, as prisões, as penitenciárias e os efeitos aqui deste discurso são devastadores. Mas são devastadores. Porque estamos lidando aqui com, sabe, aqueles indivíduos que, segundo todas as teorias, são indivíduos de segunda classe. São não pessoas, são inimigos, que não merecem direitos. Quer dizer, os efeitos disso aparecem, em primeiro lugar, na prisão em massa da pobreza. Eu falei 500 mil, nos informou aqui o nosso representante do Conselho Nacional de Justiça, nós temos 515 mil, mais de 500 mil, 515 mil presos. É o estado mais punitivo do mundo. Nós multiplicamos por 5 ou quase 6 a população carcerária no espaço de 20 anos. Os Estados Unidos multiplicaram por 5 no espaço de 30 anos. E ainda se fala aqui em impunidade. Em nenhum estado do mundo se pune tanto quanto no Brasil, mas se pune a pobreza. Violência, portanto, na realização de prisões sem a observância dos direitos, com o direito de calar, de consultar advogado, de produzir prova, sem interrogatórios com tortura, execuções da pena que ferem a dignidade humana. Para você ter uma ideia, o Paraná, esse também é um problema no Rio de Janeiro, que não é tão grave quanto no Paraná. O Paraná tem uma população penitenciária de 36 mil presos. No sistema penal estão 19, mas nas carceragens das delegacias estão 16 mil. Os delegados foram transformados em carcereiros. E o Paraná não tem a defensoria pública, foi criada, mas não está, instituída, não funciona ainda. E outro problema que esse discurso traz, que é mais grave ainda do que a tortura, é tão grave, eu não sei se é mais grave, mas enfim, a tortura também produz a morte, mas é a matança do povo. A matança do povo. O Rio de Janeiro se notabilizou, quer dizer, aqui existe uma pesquisa, uma tensão muito maior, quer dizer, porque aqui a polícia mata, quer dizer, o Estado mata 1.200 pessoas por ano. Mas mata. O Estado, quer dizer, ele suspeita, persegue, imputa, condena, aplica a pena, executa a pena que não existe, quer dizer, mata. E por último, vou falar um pouquinho da tortura, porque eu tenho 5 minutos, já passaram 2. Tortura. O problema da confissão na polícia por tortura. Isso é um fato frequente. É uma alegação frequente de pessoas que confessam na polícia. Mas juízes e membros do Ministério Público não acreditam. Quer dizer, há uma descrença. Não, é uma invenção para fugir da responsabilidade. E aí aparecem condenações criminais fundadas na confissão da polícia e nas declarações da vítima. Quer dizer, para não compactuar com isso, quer dizer, eu tenho uma orientanda no Paraná que fez um trabalho sobre tortura, e eu me vali das informações, uma pesquisa, ela conversou com torturados e com torturadores, com presos comuns que foram torturados e também militantes do MST que foram torturados,
e com policiais torturadores. Mas é uma pesquisa muito interessante, uma tese excelente, chama-se essa moça Vanessa Chiari, é uma tese que não foi publicada, mas deve ser lida quando for publicada. Ela coloca a seguinte hipótese: se o autor, se garantem os direitos do autor, que não quer confessar, os direitos de permanecer calado e de consultar um advogado antes de qualquer declaração, então, e se ele não quer confessar, então, como se explica a confissão? Por que ele confessaria? Por que ele confessaria? Os policiais interrogados falam sobre os motivos, eles explicam os motivos da tortura. Por que eles fazem tortura? É muito interessante. E entre as respostas são as seguintes: falta de reconhecimento profissional dos policiais, revolta contra a prática de roubo e de tráfico de drogas, a cultura policial, que às vezes os mais velhos, é uma herança dos mais velhos para os mais novos, a frustração das expectativas profissionais, a necessidade de ampliar a autoestima, e, sobretudo, o poder da polícia. Quer dizer, o poder da polícia é essa disposição sobre a vida e o corpo da vítima, do torturado. Isso permite até fazer uma proposição. Quer dizer, para concluir, eu queria concluir fazendo uma proposição. Quer dizer, enquanto a gente estudava isso e desenvolvendo um pouco as conclusões dessa tese, nós poderíamos dizer que a confissão policial, se a confissão policial, como prova extrajudicial, se não for admitida a sua validade no processo penal, se toda a confissão policial for rejeitada pelo juiz como inválida para o processo penal, então eu pergunto: por que haveria tortura policial para a confissão, se a confissão é inválida? Quer dizer, isso depende muito do juiz também. Não atribuir validade à confissão policial, porque existe uma presunção muito grave de que ela foi obtida com violência, portanto, com tortura. E aqui é importante, para encerrar mesmo, o papel do juiz. É um juiz que assuma os princípios do Estado democrático de direito para controlar, não só para garantir os direitos do acusado, essa é a questão do devido processo legal, o princípio do contraditório, da ampla defesa, o princípio da muteneto, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas para controlar, sobretudo, o legislativo e o executivo. Controlar o legislativo, declarando a inconstitucionalidade, porque existe esse sistema de controle difuso e concentrado da constitucionalidade das leis, declarando a inconstitucionalidade das leis penais para ensinar o poder legislativo a fazer leis. Um exemplo específico é essa lei da interceptação das comunicações telefônicas, que é evidentemente inconstitucional, mas que está precisando de um juiz que declare essa inconstitucionalidade, que o Poder Judiciário declare essa inconstitucionalidade. E o Executivo, o controle do Executivo. O controle do Executivo na violência contra o povo. Sabe, violência contra o povo, não só das invasões bélicas, não só dessa matança do povo, mas dessa violência pela tortura, porque é o Executivo que faz. Quer dizer, se o Judiciário assumir o seu papel, não vai resolver o problema da tortura, mas, sem dúvida, vai minimizar. Muito obrigado.